Daqui para frente, ou Santos ou nada. Fala, meus queridos favoritos, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Fernandes, está iniciando mais um Ou Santos ou Nada, podcast perfeito para você que quer ser santo. É aí. Sim. Salve Maria, caríssimos. Mais um podcast com mais um assunto de extrema importância, né? Com dois convidados super especiais. E nós vamos deixar eles falar, né, meu irmão? Com certeza, mas antes deles falar, roda a vinheta. Surely my God is strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. Meu nome é Maria Isabel, sou esposa do Daniel, mãe da Aurora. Eu sou engenheira de alimentos, trabalho hoje na parte de pesquisa e desenvolvimento da PepsiCo, que é a empresa e os mais Propaganda. o Todd, a Pepsi, delicioso. Patrocina nós. Eu me chamo Emanuel, para quem não me conhece. Eu sou gerontólogo de formação. Também, para quem não conhece, a gerontologia é a ciência de estudo do envelhecimento humano, da conversa da onde a gente vai tratar, né, de saúde, e fé. A gente vai adentrar um pouquinho sobre as experiências e o que é a gerontologia. Sou esposo da Maria Isabel, pai da Aurora, e antes da gente casar, a gente teve um relacionamento de mais de 10 anos. Hoje faz 2 anos que a gente está casado, com a graça de Deus. Já tem um fruto e teremos alguns outros. Graças a Deus. Aqui não é pai de pet, é pai de 7, pelo menos. Se Deus quiser. Eu só falta 2 pra chegar aí. Ó. Tá animado, hein, velho? Tô querendo desempatar com seu cunhado. Assim, tá bom. Bom, acho que a gente pode começar, então, conversando um pouquinho sobre saúde, né? Fica à vontade, meu irmão. Colocando. É importante a gente entender, eu acho que primeiramente, o conceito de saúde, né? Por muito tempo a gente acreditou, cientificamente ou tecnicamente, que saúde era ausência de doença. Esse era o conceito técnico. Sim. Saúde é ausência de doença. Mas, ao longo do tempo, a gente foi vendo que isso não se aplica à realidade, né? Então, você pode ser um cara super saudável, de certa forma, ou não ter nenhum tipo de doença e ser atropelado e estar numa cama. Infelizmente, a gente teve, por exemplo, um exemplo muito próximo da gente, que é o Tibas, né? Sim. Que era um cara saudável e que, uma infelicidade, está aí naquela situação, né? Então, é importante a gente entender, e aí a mudança desse contexto, desse termo, ela passa hoje a ser definido como saúde é a ausência de doença com qualidade de vida. É importante. A qualidade de vida também rende um podcast específico sobre isso, tá? Mas eu, quando vou falar sobre saúde, eu gosto de trazer a seguinte dinâmica visual, né?
A gente tem que pensar que saúde é você ter reservas para as demandas que podem vir a aparecer ao longo do tempo. É como se fosse uma conta bancária. Sim. Então, se você tem ali na sua conta bancária R$100, chega um boletim de 300, vai ser negativo, né? Você tem que apelar para alguma coisa, fazer um empréstimo, ou seja lá o que for. Quando a gente está pensando em saúde, não tem como a gente fazer empréstimo, a gente fica devendo, né? Então, assim, se a gente pensasse, de um lado a gente tem as nossas reservas, e do outro lado a gente tem as demandas que... A gente pode dizer que essas demandas e essas reservas, elas giram em torno de um eixo biopsicossocial. Então você tem que ter reserva biológica, psicológica e social. E acrescenta sempre o eixo espiritual, que é importante, a base. As demandas, na maioria das vezes, elas também podem vir nesse mesmo eixo, biológico, psicológico e social. Então, na prática, como é que a gente entende isso? Então você pode estar vivendo uma vida normal e de repente você recebe um diagnóstico de uma doença. São de saúde, por exemplo, hipertensão, diabetes, um colesterol, né, ou algo do tipo. Mesmo mais grave. Então, a gente tem uma demanda biológica. Você vai precisar lidar com aquilo. A forma como você vai lidar com aquilo que vai resultar ou em saúde ou ausência dela. Na parte psicológica, você pode ter uma perda. Você pode ter um crescimento de algum familiar próximo, um amigo, alguém que você conhece, que é para você, e se você não souber lidar com aquilo, o resultado também vai ser negativo. Você pode ter uma demanda social, então você pode ter uma empresa, e aí a gente não vai entrar muito no nosso testemunho, porque a nossa vida é vivência. Para quem tiver interesse, pode voltar no episódio 42 do podcast, que tem um testemunho dos meus pais que vieram aqui e fizeram uma introdução. Mas, por exemplo, meu pai passou por essa situação, não comentar, mas de uma falência, né? De um mercado que ele tinha, que em Angatu. Então, aí, uma demanda social, isso pode acontecer. E ainda existe um nível mais extremo. Essa demanda social pode estar envolvida a nível global, por exemplo, uma pandemia. Esperava que a gente ia viver uma pandemia, né? Então, essas demandas vão surgindo. O que chama muita atenção é que, muitas das vezes, essas demandas elas não vêm isoladas. Então, elas vêm sincronizadas. Então, você vive a pandemia, aí você perdeu alguém na pandemia, aí você tem uma doença na pandemia. E o resultado final, se você não tiver as reservas do outro lado para lidar com essa demanda, vai ser doença ou, a níveis extremos, até morte. Então, assim, para que a gente tenha saúde, a gente precisa criar reservas, porque a gente nunca sabe quando é que vai chegar essa demanda. Então, que tipo de reserva? Eu tenho que ter uma boa alimentação, eu tenho que fazer exercício físico regular. E aí, pensando nos eixos, né? Isso eu tô falando biológico. Aí, no psicológico, é importante que eu tenha autoconhecimento, que eu saiba entender as minhas emoções, os meus comportamentos, o meu temperamento. Se eu conheço a forma como eu sei reagir a determinada situação, isso é a inteligência emocional, né? É um fortalecimento psicológico. É uma reserva. Estudar sobre isso, ter conhecimento sobre isso. A nível social, então, eu ter rede de suporte, né? Eu ter com quem contar, né? Isso é muito importante também, né? E a nível espiritual, é a nossa base também. Então, eu criar essa reserva vai fazer com que a nossa conta bancária vá aumentando. Se eu tenho 500 e a cobrança vem de 300, o saldo vai ser positivo. Certo? Isso é de extrema importância. Na verdade, isso aqui é um resumo de como hoje eu trabalho em consultório. Então, eu sempre trago essa questão para o paciente. Na maioria das vezes eu falo, olha, se você chegou para mim é porque a gente está essa balança está desequilibrada. As demandas, elas estão suprimindo todo o resto das reservas. Ou você não criou reserva ao longo da vida, o que é muito comum, porque a gente não vive hoje num sistema que pensa tanto na prevenção de saúde. A gente geralmente vai ao médico quando a gente está doente, né? E se a gente for ainda passar isso a nível espiritual, a gente tem que pensar que é mais ou menos dessa forma como que a gente tem que pensar que é o momento em que a nossa morte vai chegar. Se a gente for transportar essas ideias que eu tô falando mais científicas, mas eu penso que é dessa forma, que é o tal do vigiar, porque a gente não sabe, né? Então, como é que tá a sua reserva espiritual hoje? Se chegasse a hora, será que o saldo seria positivo ou negativo, né? Algum tempinho ali no purgatório, vai direto ou não vai nem passar pelo purgatório? A igreja sempre falou de os novíssimos, né? Meditar os novíssimos, o fim último do homem, né? Morte, juízo, céu, purgatório, inferno. Exato. Né? Essa que é E hoje em dia, né?
Na verdade, é uma falta de catequese isso também, né? A questão. As pessoas não têm essa visão por conta disso também, né? Não se fala muito, né? Quando você fala desse fim último, é um escândalo que você causa nas pessoas. Quando você está pregando, você fala de inferno, você fala de morte, você fala de julgamento, né? As pessoas têm sempre aquela questão, né, de a visão misericórdia, né? Esquece da justiça. Se pensa muito, muito difícil. E Inferno. isso não vai acontecer comigo, né? E a questão da morte até, então, né? Não, né? Acontecendo com a pessoa do lado, né? Ali perto, mas não vai acontecer comigo, né? Muitos vivem dessa forma, né? Essa palavra não é pra mim, é pro Sim. meu irmão. Sim. E Olha só. e é muito Dá interessante. pra aquela pessoa. Sim. E é dessa forma. E é muito interessante isso, né, Daniel? E como que tá a sua conta bancária? Depois a gente vai conferir como é que tá a reserva. Eu tô devendo, acho. Mas a questão, né, esse resumo que você fez aí, Manuel, já nos dá a dimensão. É extrema importância isso. Né? O quanto é esquecido. Que nem nós conversávamos aqui no começo. Né? Eu falava para eles que eu treinei capoeira por 12 anos quase, né? Tinha uma vida de treino e tal. Pois, né? Acho que barguei a perna ainda. É barulho, é dor, Então, mas é a questão porque a gente vai entrando num lado mais cômodo da vida da gente também. Mas é que nem nós falávamos, né? Mas é isso que eles vieram nos mostrar hoje. Conciliar isso também. Não só de um resumo, mas eu tenho certeza que vai dar uma direção, né? Tranquilo, vai ter a parte Isso 2, ajuda. parte 3. Direção boa aí. Porque sim, é tudo, né? Que nem ele é formado e dá para ver a propriedade que ele fala, a autoridade que fala, né? Eu comecei a querer me passar com ele. Daniel disse que já estava vendo ali, Rapaz, né? eu tô vendo a minha Exato. Mas pode. Eu acho que é interessante porque um ponto dessa questão da reserva é que a gente pode fazer também a analogia com uma cadeira, né? São 4 pés. Se um pé falta, ela já não consegue ficar ali parada, ela não sustenta. E essas reservas, então, cada uma delas é importante, né? Um exemplo, tenho pacientes que têm lá um quadro de osteoporose, né? Então, com o processo de envelhecimento, os ossos ficam enfraquecidos, existem os poros, os buraquinhos entre uma camada e outra do osso, e aí facilita para que haja fratura, queda, e então em idosos isso acaba sendo um pouquinho comum, não que é normal, é comum. E uma das orientações por exemplo, aumentar a ingestão de cálcio e de proteína. Então você tem que comer carne e ingestão de leite, queijo e tal, que vai ajudar no fortalecimento desses ossos. Sim. Mas aí eu falo para ele, só que isso não vai adiantar nada se você não fizer um exercício físico. Então, adianta eu fazer a parte da alimentação e não cuidar do exercício físico? Ou vice-versa. Você orienta o cara a fazer um fortalecimento, uma academia, mas vai demorar anos e anos para que ele consiga ter o ganho necessário se a alimentação dele não facilita, porque está tudo integrado. A importância dessas reservas aqui é que tudo está integrado. Eu preciso de cada uma delas acontecendo para que, se surgir uma demanda, eu vou conseguir lidar melhor. Eu tenho um exemplo de um paciente de 90 anos que teve um AVC. Chegou no hospital, e aí a médica falou, olha gente, sinto muito, mas eu não tenho o que fazer, tenho 90 anos, eu posso até fazer um procedimento, né, uma trombólise que a gente fala, porque é enfiar um caninho para tirar o trombo dali, mas ele tem 90 anos. Aí a filha desesperada e tal, aí a médica falou, olha, como que é a rotina dele? A filha dele falou, olha, ele faz academia na segunda e na quinta, terça-feira ele faz aula de violão, na quarta ele participa do coral, ele faz as atividades com o Emanuel de estímulo cognitivo, que é o que a gente chama de academia do cérebro lá, né? Pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, curso de tecnologia outro dia, visita asilo não sei quantas vezes no trabalho voluntário, cara de 90 anos. A médica falou, ó, faz o seguinte... Rapaz, tá mais doente. Exatamente. A médica falou, gente, vou pra sala, eu vou operar ele. Operou, vida normal. Infelizmente ele acabou depois tendo outras complicações e falecendo. Sim. Mas olha a importância de você ter um estilo de vida saudável. Né? E aí, a reserva.
Então, ele tinha reserva. Ele tinha reserva. Tinha. A hora que chegou a demanda, a hora que aperta, o saldo vai ser Sim. positivo. Né? Então, esse é um grande exemplo que eu sempre gosto de dar. Tá bem, né? Tá bem, tá bem. Por conta, né, eu posso falar, né, com propriedade também, a questão, né, da má alimentação. Eu falo que nem nós conversava, por conta de compromisso, a gente acaba tendo, né, uma má alimentação, né, não praticar exercício físico. Eu falo isso na questão até eu tenho 5 filhos, né, como a gente falava, ali no dia a dia com eles, né, o quanto eu me canso, né, eu não sou tão velho assim, né, eu tenho 32 anos, mas eu não tenho, por conta disso mesmo, né, por conta dessa falta de reserva, né, me canso muito rápido. Eu trabalho no estoque, né, eu sou auxiliar de recebimento. Então eu trabalho bastante sentado, ainda faço um pouco de força, mas a maioria do tempo eu fico mais na frente do computador, né? Faço a conferência, dou entrada em nota, né? Depois vou finalizar notas fiscais e tal, dar entrada nos produtos dentro da empresa. Então eu trabalho muito sentado e a gente se acomoda nisso, né? E chega na casa, né? Quando não tem um compromisso, né? Às vezes de estar lá, né? Com energia, porque criança tem uma energia fora do comum, né? Você vai ver, né? Quando a Aurora começar, já tá andando já, né? Ainda não. Tá quase. Não, tá quase. Gatinhando e tá Mas você vai ver na escalando hora. as coisas. Aproveita agora que não vai começar, né? Mas é uma maravilha, porque é um tempo que os primeiros passos de uma criança são maravilhosos, né? Eu lembro até o primeiro dia, meus 3 primeiros filhos andaram com 11 meses, né? Todos andaram, sempre estimulamos a andar, né? Não com o andador, né? Colocava uma cadeira aí, empurrania, cadeira, pegava. Mas enquanto é maravilhoso. Mas hoje eu vejo que eu não tenho. Eu tenho 2 menininhas, as gêmeas, a Catarina e a Valentina. Estão fazendo um aninho agora. Estão começando a andar e falei, e agora? E a disposição. E à disposição em mais 3 para que então, né? E é por conta disso. Agora o Kaique fala assim, ó, 6 criançadas que eu criei, vai. 6 tem disposição. Porque a disposição que você tinha no primeiro. Nem Sim, muito eu vejo o quanto, né? A Maria nasceu, tava com acho que 25, 24 anos. Então tinha, meu Deus do céu. Mas você sabe que a gente fala de filhos e às vezes a gente acaba usando isso com uma certa desculpa, né? Ah, não tenho tempo, porque essa é a nossa desculpa. Não tô falando que as pessoas fazem, eu faço isso, exatamente. Eu também faço. Mas, na verdade, se a gente for pensar nessa questão de reserva, ela é muito difícil da gente... Eu falo isso e acaba parecendo fácil, mas eu tenho total noção de que isso, na verdade, é muito difícil da gente conseguir. Né? É muito difícil. Então, a gente precisa de uma certa motivação. Né? Então, quando você olha para os seus filhos, né, de agora, mais novos, você vê que não tem a mesma disponibilidade, eu acho que não existe um motivo maior para você buscar fazer reserva do que ter essa percepção de, puxa, não era para estar assim. Então, buscar motivação. Ninguém vai para academia, ninguém come bem se não tiver uma grande motivação, um grande porquê. Tem um livro chamado Comece pelo Porquê. Depois posso deixar para vocês, é bem interessante, mas ele fala que a partir do porquê você consegue ir minando as outras motivações. Mas se não tiver um porquê, não vai. Tem bastante, né? Tem, e a gente tem. E a questão também, a qual nós vamos tratar, mas o podcast, né? O podcast de fé, e como nós falamos, né? Isso aqui, o Manuel com a Maria Isabela estão aqui porque eles conseguem, eles vão trabalhar, né? Tudo isso que o Manuel acabou de falar, mas junto com a fé. Nunca esquecendo do lado espiritual, né? É o que é mais interessante. Porque o lado espiritual sempre é esquecido, né, Manuel? Sim. O lado espiritual sempre é deixado de lado, hoje em dia, né? Nós vivemos em tempos, a qual o Manuel falava, do relativismo, né? Nós falamos do puritanismo, tudo que... mas cuidar do corpo demais é pecado. E nós vamos ver que não é por aí, né? Cuidar da saúde não é pecado, né? Você ir para uma academia, por conta de você estar querendo melhorar, né?
aumentar a sua conta bancária aí, né? Não é dessa forma que as pessoas pensam, né? As pessoas hoje em dia, né, como nós conversávamos, elas criam uma fé própria, uma fé isolada naquilo que é verdade, né? A igreja sempre ensinou, né, na questão de cuidar do templo, porque é o templo, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo, é templo de Deus, né? Porque o Espírito Santo ele é Deus, nem menor nem maior, né, que o Pai e o Filho. Ele é Deus, né? Ele é igualado. E a igreja sempre ensinou essa questão de cuidar da saúde, né? E eles vão, né, nos ensinar também essa questão. Sempre trabalhar com a visão de fé, né? Com certeza. Eu acho que tem coisas importantes nesse tema, essa parte do relativismo e no distanciamento mesmo que a ciência passou a ter da religião, né? Então, eu sou formado pela USP, né, Universidade de São Paulo, e tem um lugar que é um antro onde não entra a palavra de Deus, é esse lugar, né? Então, eu gosto de contar isso no meu testemunho, né, que numa das minhas primeiras aulas na faculdade, o professor que juntou a turma, né, ele estava fazendo uma apresentação sobre a disciplina. Olha, gente, eu queria comentar uma coisa. Quero que vocês imaginem que a sociedade é como um muro. Esse muro é feito de tijolos. E tem um tijolo que vocês denominam ser Deus. E eu quero que a partir de agora, não só nessa disciplina, mas na sequência onde você iniciar essa vida de universitário, que a gente tire esse tijolo, pode jogar fora, joga. E fingiu que ia jogar no lixo. Olha, esse muro continua de pé sem isso que vocês denominam de Deus. Mas aqui dentro não existe isso. Então, imagina, eu tinha estudado num colégio católico. Um colégio católico desde a 8ª série. Você jogar o tijolo nele. Exato. Essa era a vontade, né? Essa era a vontade. Mas teve alguns embates filosóficos com esse professor, foi bem legal. E por incrível que pareça, foi um dos professores que eu mais gostei na sequência, exatamente por ter esse enfrentamento, né? Ele me fez pensar. E geralmente, e aí tem muitas vezes os jovens que estão nos escutando, né? Tomar muito cuidado com o ambiente da universidade. Né? Tem que ter aí a reserva psicológica, espiritual, porque senão você sai de lá convertido com o inverso, né? E acontece muito isso. Ela teve a experiência também de estudar numa universidade geral. Claro que era bem menos pesado. A gente vê a diferença. É uma realidade. Né? É uma realidade. Pessoas que frequentavam igreja e aí sai da casa da família, vai morar numa cidade diferente, a família não sabe o que você está fazendo. Então, se você não tem a reserva espiritual, se você não sabe o caminho que você quer seguir, você desvirtua na hora. Sabe lidar com a liberdade No que primeiro tem. dia. Festa atrás de festa. Errar. E aí... Mas é isso que a gente sempre frisa aqui, da questão do conhecimento, a gente conhecer. Nós vivemos um tempo a qual o conhecimento hoje... Nós temos acesso à Sagrada Escritura, temos acesso à tradição da igreja, né, ao catecismo da Igreja Católica, temos acesso em muitos livros bons, né? Não sei se vocês chegaram a assistir quando os dominicanos vieram aqui, eles falavam no templo de São Domingos, né? Quanto era caro de você ter um livro, né? Por causa do livro ser feito de couro, era só quem tinha dinheiro que tinha, né? As famílias ricas mesmo que tinham. E hoje em dia nós temos acesso a isso. E para que isso serve? Para alimentar a nossa fé, nessa reserva espiritual, na reserva de fé. Porque eu já vi pessoas que adentraram numa universidade, pessoas fervorosas na fé, pessoas que tinham o pé no chão. Depois, no decorrer do tempo, se tornaram militantes contra Deus. Dessa forma. Jogaram Deus de fora. Né? Porque hoje em dia você não encontra um ateu que ele na linha, ele entrou numa linha de estudo ali, ele é filosófico, entendeu? Ele entendeu que Deus não existe e tal. Não, hoje em dia a maioria dos ateus a qual estão são influenciados, são pessoas que estão seguindo outras, sim, né? Por conta de falácias, né? Pessoas que escutam algo. Eu sou uma pessoa assim, eu sou muito curioso. Se alguém falar alguma coisa para mim, eu vou procurar saber. Porque a gente tem isso por conta de pregação. Né? Para mim, a pregação às vezes eu já vi, não estou falando mal de pessoas, eu já vi pessoas adentrar numa frente, pregar e falar em 5 minutos de pregação, causar 10 heresias contra a igreja. Entende? 5 minutos de pregação.
não questão, eu não sou melhor que ninguém, jamais, nós não somos melhor que ninguém, mas a questão de você conhecer, porque uma palavra que você fala mal, uma mentira, né, pode ser, como fala, causar alguma coisa na eternidade de alguém, né? É muito sério isso. E a questão, né, do ateísmo é isso, levar a pessoa, né, a perder a alma. É muito sério, né? Essa realidade, eu falo, né, sempre o intuito desse podcast é isso, né? Não só formar, acordar o jovem para a santidade, mas acordar para o mal que o mundo está oferecendo hoje, né? Porque o Espírito Santo ele sopra, o Espírito do mundo também. E não só o que você fala pode levar a outra pessoa e você a perder a alma, como o que a gente está tratando aqui da saúde física. Você hoje tem muito isso. Começa a endeusar o seu corpo, Sim. começa a ir na academia e Esse é o grande cuidado. todo regrado. Você deixa, às vezes, de ir na missa, a prioridade é ir na academia. A prioridade é o corpo. E, às vezes, do jeito que você se veste, isso é muito sério. Você vai lá todos os dias, fiel. Na igreja não dá tempo, dar o terço não dá tempo, mas ir na academia dá. Então aí que dá o equilíbrio. A cadeira que O de hoje vai tá ficando... pago. O de hoje tá pago. Se tá fosse pago. visita ao Santíssimo, né? Acho que seria justo, Eu né? tenho um amigo, então, que ele tem esse problema. Ele começou a treinar, um homem muito católico. Hoje em dia, graças a Deus, pai de família, né, tem uma vivência, uma fé firme. Mas ele começou a treinar, uma pessoa de caminhada, começou a treinar e um fisiculturismo, aquilo chamou a atenção dele. Ele começou a viver pro corpo, né? Se ele passasse em 10 carros, ele tinha que enxergar o reflexo do braço dele em 10 carros, né? Então, por isso que hoje em dia ele treina na casa, né? Porque ele sabe que uma academia, ele não vai. Ele fala, irmão, eu morro de vontade de ir pra uma academia, mas eu sei que algo vai, né? Sabe a fraqueza do corpo. Isso, e natural, sem injetar nada, Sim. mas tipo, de treinar mesmo. A atividade física era um hormônio que dá Muito, prazer. muito. Então, quanto mais você faz, mais você libera e mais você quer fazer. E se você não sabe o seu limite, a cadeira desequilibra. Exatamente. Mas a atividade física a gente vê também, né, Manuel? E ela é um meio de libertação para muitas coisas, né? Para vício, né? Sim, é importante. Sim. Quando tem algum paciente que a gente acaba pegando alguns pacientes, por exemplo, tabagistas, né? Um paciente fuma, tipo. E é uma coisa que eu sempre brinco, olha, você só vai conseguir vencer esse vício com outro vício, mas que esse outro vício, entre aspas, Uma né, virtude. que seja uma virtude, que seja algo bom, né? Então vai pra uma academia, fica viciado numa academia, depois você aprende, e assim, com esse tipo de pessoas, às vezes você tem que jogar pesado, né? Mas depois você aprende a equilibrar. Existe um conceito científico chamado hormese. Tudo precisa ser equilibrado. A diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Sim. Né? Então, a atividade física é bom, mas você tem que, primeiro, conhecer seus limites, por isso que daqui a pouco a gente vai entrar na parte psicológica, de autoanálise e tal, mas você tem que conhecer até onde você consegue ir e o quanto aquilo é benéfico. Você tem que sempre saber, e essa é a dificuldade. A gente vive hoje num momento onde as pessoas não conseguem enxergar a si mesmo e conseguir entender as liberdades que ela tem, a diferença do que é de fato necessário, do que é suficiente, às vezes acabam ultrapassando esse limite. Sim. A questão da aceitação, né? Na questão. Nós falávamos no começo algo interessante, né? Falava de obesidade, né? De genética, né? Porque a gente vê essas situações de, por exemplo, um pai foi lá e ele teve um infarto fulminante. Daí as pessoas põem sempre essa questão, se meu pai morreu disso, eu vou ter isso também, né? Mas a questão é que pode ser prevenido, sim ou não? Exatamente, com Né? certeza. Especificamente falando sobre obesidade, por exemplo, de 5 a 10% dos casos de obesidade são genéticos congênitos, o resto é estilo de vida. Sim. E aí a gente já entra numa questão muito importante, o estilo de vida ele é essencial. A minha linha de raciocínio, minha linha de pensamento e de atendimento é sempre focado na questão de demências, né? Então essa é, queira ou não, minha especialidade, onde eu trabalho. Então é uma queixa muito comum. Meu pai teve Alzheimer, meu avô teve Alzheimer, então isso significa que eu vou ter? Essa é a pergunta que eu mais recebo todos os dias. E a resposta que eu sempre dou é, depende.
A genética, ela é como se fosse um botão, certo? Então, esse botão ele vai ser ativado dependendo do estilo de vida que você leva, certo? E aí a gente entra num outro conceito que a gente chama de epigenética, que é a força que o ambiente tem, ou a vida que você leva na sua genética. Então, se você tiver uma vida desregrada, uma má alimentação e tudo mais, você só vai facilitar para que aquele gene seja ativado, né? Na questão do Alzheimer, por exemplo, existe um estudo muito legal, que, coincidência, né? Mas se chama Estudo das Freiras, né? Então, assim, existe hoje, eu não vou deixar tão complexo, vou tentar Sim. falar de uma forma mais simples, né? Mas hoje a gente entende que a doença de Alzheimer, ela acontece, uma das hipóteses, né? É de que existe uma proteína que se acumula no cérebro da pessoa, o nome dessa proteína é beta-amiloide. Existe um fator genético que facilita a depuração dessa proteína, e essa depuração pode se acumular por causa desse defeito genético. Mas o estilo de vida também influencia para que essa proteína se acumule. Beleza. O estudo das freiras consistiu no seguinte: um pesquisador precisava de um estudo com uma amostra grande, com uma grande quantidade de pessoas e que tivessem um estilo de vida muito semelhante. E é muito difícil a gente fazer isso. A gente pegar nós 4 aqui, a gente vive na mesma casa e tal, mas tem um estilo de vida diferente. Agora, as freiras não, elas têm uma rotina, uma disciplina, regras, né? Alimentação, os exercícios que elas fazem, o tempo de meditação e oração, os afazeres comunitários. Então é muito padronizado. Então ele falou, bom, eu acho que é legal a gente pegar esse tipo de perfil de pessoas e estudar o cérebro delas depois que elas falecerem, para a gente identificar se tem essa proteína beta-amiloide acumulada no cérebro delas. E elas assinaram um termo e permitiram esse estudo pós-mortem, que a gente chama, né? Então depois que elas morreram, fez uma autópsia e, para surpresa, muitas delas tinham, de fato, o acúmulo dessa proteína lá no cérebro. E aí o cara pensou, bom, então quer dizer que várias delas tinham a doença de Alzheimer. Aí ele voltou para a madre superiora, para os diários que elas escreviam, conversaram com as pessoas que tinham tido convívio com elas, e nenhuma delas, ou quase nenhuma delas, tinha tido a manifestação da doença. Ou seja, a genética, a anatomia mostrava a possibilidade de uma doença, mas o estilo de vida que elas levaram influenciou a ponto de, mesmo que tivesse um fator genético ou fisiológico ali, não manifestasse a doença. E a gente pode linkar a questão da espiritualidade também. Tá? Existem alguns outros estudos, né? Até rendeu um Nobel de Medicina, uma pesquisadora chamada Elizabeth Blackburn. Ela postulou uma teoria de como o envelhecimento acontece. Então, ela estudou a parte genética, os cromossomos e tal, e foi mais a fundo, entendeu como é que os cromossomos funcionavam e descobriu uma coisa chamada telômero. É como se fosse uma régua, né? E essa régua vai diminuindo ao longo do tempo e isso está associado com o processo de envelhecimento. Algumas espécies têm uma redução dessa régua um pouquinho mais devagar, por isso elas vivem mais. Por exemplo, uma tartaruga que vive 100, 150, 200 anos. Sim. Exatamente. Então, hoje, a ciência do envelhecimento, ou a biogerontologia, como a gente chama, ela busca tentar parar o envelhecimento ou retardar o envelhecimento através dos telômeros. Mas beleza. A gente não precisa entender especificamente isso. Vocês não vão entender. Só que ela, quando ela estava lá no laboratório, ela falou, poxa, isso aqui tá tão... Talvez a mesma coisa que vocês estão pensando agora. Mas tá, isso é muito científico, muito... Ninguém vai dar bola para isso. E se eu estudar o telômero, como é que ele acelera ou desacelera o encurtamento dele no comportamento das pessoas? Porque ela tinha uma dúvida e ela achava que o estresse podia acelerar essa redução desse telômero e fazer com que a pessoa envelhecesse mais rápido. Sim. Então ela pegou um grupo muito específico, que eram de mães que cuidavam de crianças especiais, e estudou o telômero delas. Quando ela estudou o telômero, ela comparou o grupo de mães que cuidavam de crianças que não tinham nenhuma necessidade especial e comparou com essas mães. O encurtamento telomérico das mães que passavam por esse estresse do cuidado, que a gente sabe que exige muito mais, né? Elas de fato, a pesquisa mostrou que de fato elas tinham um encurtamento telomérico mais rápido, provando que o estresse está associado diretamente com o processo de envelhecimento. Mas, para surpresa dela, algumas dessas mães tinham um encurtamento telomérico mais devagar do que a do grupo A. E aí ela falou, bom, agora o negócio pegou. Ou minha teoria da vida foi pro saco, ou eu descobri o que elas estão fazendo. Exatamente. Enfim, aí ela, junto com uma outra pesquisadora chamada Elissa Epel, uma psicóloga,
foram estudar especificamente como era a vida dessas mães que tinham esse envelhecimento desacelerado mesmo diante dessas situações. Da surpresa delas, mas não para nós. Que hábito essas mães tinham? Meditação, oração, resiliência, fé, religiosidade. Tá? Isso rendeu um Nobel de Medicina. Tá? Então, aí a gente viu como a epigenética, o ambiente, o seu estilo de vida influencia diretamente na sua saúde física, mental e todo o restante dos contextos de saúde. E a espiritualidade tem uma força e um poder sensacional. Eu vi um médico falando, eu não lembro onde, que ele falava da oração do terço, quanto ajuda, né, mentalmente, né, a meditação. A gente vê até a história dos cartuchos, né, eles morriam com quase 100 anos, por conta que viviam, os cartuchos são aqueles, né, são aquela ordem que vive de contemplação, de oração. A vida deles é orar, é rezar, né, a ordem de São Bento, né, que eles têm aquela regra, né, são 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas de oração. É a disciplina. É a disciplina. E você via o quanto eles, né, porque eles tinham costume, quando, né, nas cartuchas, né, que é chamado, né, os mosteiros, né, eles enterravam os irmãos lá mesmo. E o irmão ele morria com a idade muito avançada. Não à toa a gente vê também longevidade dos sacerdotes, né? Sim. Dos bispos, dos papas, né? Não é à toa que eles vivem, na maioria das vezes, mais do que 80, ou às vezes passam dos 90. O Bento XVI mesmo. Então, Bento XVI morreu com 95, acho que mais ou menos isso. Então, Mas a oração do terço realmente tem esse impacto direto no nosso dia a dia, a gente consegue perceber. A gente mora em Sorocaba, né? E o meu trabalho dá em torno de 30 minutos de casa até lá. E aí, às vezes, eu tô desanimada, cansada, já logo cedo. Ai, meu Deus, tudo isso de novo, né? Sorocaba E aí, trânsito, aquela coisa. Mas eu começo a rezar o terço no caminho, porque dá tempo tranquilamente de eu rezar o terço, né? A gente leva uns 15, 20 minutos pra rezar. E a hora que eu chego lá, durante a oração do terço, já me sinto diferente. E é muito importante. Sim, a questão da... Se a gente for, né, ver, estudar, né, a vida dos santos, né, a vida de São Domingos, de São Luís, né, os maiores propagadores do Santo Rosário, né, você via, né, o quanto a ação de Deus extraordinariamente ali, né, acontecia na vida desses homens. E da gente também, por conta, né, quantas situações a gente já passou, né, e enfrentou na oração do Santo Rosário, na oração do terço, né, nessa questão de fé, né, que você falava eu tenho não sei se é que eu tenho, sabe, a minha esposa, ela ficou internada na gestação das minhas filhas, das gêmeas. Ela ficou 16 dias na UTI, sabe, ela teve uma pneumonia bacteriana. E ela teve que ficar na UTI isolada, tudo, né? E eu não podia ficar lá com ela, né? Eu tive que ficar aqui com meus filhos, né? E eu tive que viver minha vida, assim, viver minha vida, modo de dizer, eu tive que continuar trabalhando, né? Nos meus compromissos com meus filhos. E nisso eu comecei a rezar o rosário na minha vida. Comecei a me apegar na oração do rosário, né? E comecei a rezar o rosário todos os dias, né? E a minha mãe, né, ficava falando para mim, mas parece que você não demonstra, sabe? Né? Uma questão, mas, sabe, a confiança que nos dá isso, né? Eu tenho uma confiança. Até então, no dia que eu fui ver minha esposa, eu estava 15 dias internado, foi no dia da cirurgia da minha filha Maria, que ela operou a catarata. Eu fui, a minha mãe levou minha filha a operar lá no BOS, e eu peguei e fui lá pro regional, onde ela estava internada. Eu falei, eu vou fazer uma visita com minha esposa. E quando eu cheguei numa UTI, eu não sei se vocês, acho que nunca entraram na UTI, algo, né, algo pesado, assim, né? E quando você tá lá, né, vem um enfermeiro e ele faz uma preparação para você, né? E no momento eu tava rezando o rosário. E ele veio e falou assim para mim,
falou assim para todos que estavam lá, né? Eu peço para vocês, quando vocês entrarem lá, né? Vai ser uma cena um pouco difícil, né? Pessoas lutando pela vida. Você vai ver idosos, crianças, né? Ali, peço para vocês não tirem o celular do bolso, né? Tal, não tirem foto, nada, porque é um lugar que a gente tem que, né? Se colocar na dor das pessoas, tal. Ele fez isso comigo e falou para nós ali, naquele momento, sabe? Dá um choque na gente, né? Nossa, como que eu vou encontrar minha esposa? Porque a visita não estava, porque ela estava tendo ela teve uma pneumonia bacteriana, não podia receber a visita, ela estava isolada. O normal, diz que o mínimo dessa bactéria era 100 e pouquinho, ela estava com 200 e pouco, assim, algo, sabe? E eu pensei, nossa, mas como que eu vou encontrar minha esposa lá, sabe? E eu comecei a rezar o Santo Rosário e comecei a pegar ali, rezar. Parece que eu escutei Nossa Senhora falar comigo. Calma que tudo vai dar certo. E eu entrei nessa certeza. No momento que eu entrei, eu não sabia que ela estava na sala isolada, né? Eu entrei, eu notei, nossa, você vê aquela cena ali, né? Um pouco. Então, daí a enfermeira falou, não, sua esposa está aqui. Quando eu cheguei, eu vi ela sentada na cadeira. Eu vi ela sentada na cadeira e sem respirador, sem nada. E o enfermeiro veio e falou assim para mim, falou assim, olha, eu tô vendo que você está rezando o terço aí. Eu vejo que você é uma pessoa que tem fé, né? Eu falei, tento ter, né? Eu falei assim para ele. Falou assim, porque é algo, mas não sabe o que aconteceu com sua esposa. Ela tava com a saturação baixa, ela teve, né? E ontem ela começou a reclamar que estava machucando o nariz dela já, o oxigênio. Ela já estava precisando mais da oxigenação que ela estava tendo. E a gente não sabe, de uma hora para outra. E eu tenho confiança que foi a oração do Santo Rosário, né? A intercessão da Nossa Senhora que me deu aquela graça naquele momento. Com certeza. Então, o quanto é importante, né, a questão da oração, da fé também, né? Essa busca por uma vida, né, de saúde em meios, né? Porque não é fácil, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que, e aí a gente já pensando em saúde mental, né? Parte da psicologia, a gente falava sobre essa dificuldade que a gente tem, né? Em relacionar ciência e fé, né? E na psicologia, principalmente, a gente, queira ou não, cresceu, às vezes até dentro da igreja mesmo, tendo um certo tabu, né? Poxa, por que eu vou precisar me tratar com psicólogo, passar com psiquiatra, passar com médico, sendo que, né, Jesus é o médico dos médicos, então eu não preciso, né? Então aí você tá se desfazendo assim, a medicina, tudo foi criado por prover dele, Deus, né? é prover dele, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, quando os pacientes mais resistentes, né? Mas que a hora que se entregam e que fazem o acompanhamento terapêutico comigo, ou que acabam ficando nas consultas, né? E fazendo o acompanhamento certinho, eu falo, olha, e muitos deles católicos, né? E aí quando eu vou me abrindo e tal, eu vou conhecendo, eu falo para ele, olha, um dia você rezou para que Deus cuidasse dessa enfermidade. E eu rezei para que ele me desse mais um paciente. Então, a gente se encontrou, né? Aí você já quebrou com ele, né, irmão? Não tem como, né? Aí não tem como. Não tem como. Então, assim, infelizmente, a psicologia, principalmente, né? Ela sempre foi vista como... a psicologia nos afasta da fé. Mas quando ela é bem aplicada, quando ela é bem vivida, e sendo um profissional, né? Que consegue conciliar essas duas coisas, Sim. na verdade ela vai nos aproximar e não nos afastar da fé. Eu estava conversando com a Maria Isabel, né, sobre esse tema, e, queira ou não, a psicologia, o primeiro nome que vem na nossa mente quando a gente fala é o tal do Freud, né? E, queira ou não, o Freud ele tinha uma visão mais cientificista, mais afastada da fé, né? Negava muita coisa, e o quanto hoje a psicanálise, né, é predominante no meio terapêutico. Sim. Então, muitos dos terapeutas, eles seguem essa linha. É difícil a gente conseguir conciliar essas duas coisas, a fé e a ciência, né? A gente, sempre que vai procurar um médico pra gente, um profissional, por incrível que pareça, eu até brinquei com a Isabel que seria um baita de uma ideia empreendedora, a gente... Olha eu dando a dica pra alguém, né?
a gente fazer um aplicativo, uma página, um grupo, alguma coisa de indicação de profissionais da saúde Mas é importante. católicos. Sim. Né? Ah, vou passar como ginecologista, não sei o quê. Ah, mas o cara é a favor de anticoncepcional, vai mandar usar método contraceptivo, não sei o quê. Então, assim, faltam profissionais, Sim. muitas vezes, de dentro da igreja católica por causa desse tabu. Então, a gente precisa quebrar isso. Eu, Emanuel, eu não posso deixar minha religião fora do consultório. Deus sempre entra comigo, não pode ficar do lado de fora. Então, eu sei que muitas vezes na minha formação isso foi mencionado, né? De que as coisas não podem se confundir, mas não tem como. Não tem como. Se eu Sim. deixar Deus de fora, eu tô perdido. Né? E eu não vou conseguir dar o meu melhor, porque o Espírito Santo, na verdade, não sou eu, é o Espírito Santo. Como é que eu vou deixar ele do lado de fora? Né? Mas a psicologia, por outro lado, ela tem linhas de pensamento que são mais casadas com a nossa fé. Né? Aí a gente pode ir pensar na questão do Viktor Frankl, né? Que falava sobre a busca no sentido, e que o sentido da vida, no fim da história, vai ser a nossa crença em Deus, né? Do transcendente, em querer ir para o céu. Né? Nosso propósito de vida não pode estar centralizado em coisas passageiras, afinal essas coisas passam. Né? A vida dos nossos familiares passam, eles vão morrer, nós vamos morrer, mas quando você coloca Deus no centro, aí o resto você consegue encontrar um sentido. Né? Ele falava que quando você tem um porquê viver, você consegue encontrar como viver de qualquer forma. Se você tem um porquê, o como viver, mesmo com sofrimento, lembrando que Viktor Frankl passou por 4 campos de concentração, né, no nazismo, na época da Segunda Guerra. Ele conheceu o São Maximiliano Maria Kolbe, né, que fala bastante sobre a questão do sentido da vida, né, e que mostrou que existe uma linha de pensamento da psicologia que você não considera a pessoa como um instinto animal, né, que é o que a linha da psicanálise de Freud falava. Então, o que o Freud acreditava? Se você colocasse um grupo de pessoas, por exemplo, fechasse essa sala aqui, apagasse a luz, deixasse a gente sem comida, com sofrimento, dando choque, ou qualquer coisa do tipo, ele falava que a gente ia virar instinto animal. Um ia matar o outro, existem várias histórias, literaturas em torno desse tema, né? Sim. Só que é o que o Frankl falava. O Freud falou isso num divã com o ar-condicionado ligado na sala dele. Ele nunca viveu isso para falar. O Frankl viveu, né? Ele foi colocado em situações dessas. Não sei se vocês sabem, mas o Maximiliano Maria Kolbe, ele foi colocado numa sala onde servia de 2 a 3 pessoas, mas tinham 10 pessoas, e ficaram dias, mais de 15 dias, sem comer, sem nada, cada um ia morrendo, acumulando os corpos e tal, e aí conforme passava o dia, iam tirando os corpos, e o único que sobreviveu foi ele, né? Mas ele era sacerdote, ficou lá confessando, orientando as pessoas que tinham ficado lá, inclusive, não era para ele ir para lá, né? Ele se colocou no lugar de um pai de família, né? Falou, não quero sofrer, eu tenho um filho, eu tenho mulher. Ele falou, não, deixa eu ir, eu vou no lugar dele. Né? Então, a linha de pensamento do Frankl virou a logoterapia, né? Hoje, a minha linha de atendimento é voltado para essa parte. Né? Então, a gente fala muito sobre a questão do sentido. Queira ou não, aí Deus sempre vai entrar na história. Mas é muito importante isso. Eu falo por testemunho próprio. Como já dei um testemunho aqui, muitos já sabem, eu sou um ex-dependente químico, né? Então, eu me converti dentro da igreja, né? Através de um movimento da renovação. Ali eu tive um encontro com o Nosso Senhor, mas chegou um ponto, né? Que eu já estava quase 2 anos sem usar droga, que o meu corpo começou a ter reações, né? Eu tinha febre sem ter infecção, né, saía manchas no meu corpo, eu comecei a ter crise de abstinência. Então, naquele momento, eu precisava de um tratamento, né? E eu tinha esse pensamento, não, mas Deus é maior que tudo. Ele já me tirou, tô 2 anos aqui e tal. E eu não cedia. E chegou num ponto, eu fui para uma comunidade católica lá em Salto, né, do Antônio Moreira, lá, Nascer de Novo, uma comunidade maravilhosa. Só que eu já vivia aquilo, né? Mas ainda continuei tendo ainda essas situações. Até então que eu comecei a me tratar com uma psiquiatra lá em Sorocaba, a doutora Elisete. E uma mulher que põe Deus também na frente, né? E ela falava pra mim, falou, olha, Deus já fez. Deus fez isso que você falou pro seu paciente, né? Deus tirou você já está 2 anos sem usar droga.
só uma vitória para você e tal. E você quer continuar? Eu falei, eu quero continuar firme, né? E eu tava de casamento marcado já. E ela falou, então agora você precisa deixar eu ajudar você. Né? Até então, né, eu tomo, né, alguns remédios, né? Por conta, né, que eu tenho que me conhecer. Né? Eu aprendi a me conhecer nessa questão. Né? De conhecer a minha Suas cabeça. emoções, isso, as suas reações. né? Eu via, né, que foi importante para mim, porque eu estava desequilibrado, eu estava, né, a minha mãe falava que eu estava bipolar dentro da minha casa, entendia que eu estava bem, entendia que eu não conversava com ninguém, entendia que eu chegava ao trabalho, entrava no meu quarto, e foi um processo onde eu adquiri muitas coisas, sabe? Eu vejo a ação de Deus ali também, né? Onde eu li bastante, onde eu conheci bastante, onde eu rezei bastante, né? Mas eu precisava dessa ajuda da medicina naquele momento. Sim. Né? E por conta desse pensamento que eu tinha, né, como você falou, algo importantíssimo, né? Às vezes muitas pessoas dentro da fé, né, como eu, como passou, né, ou pessoas que estão passando, né, porque esses dias mesmo eu acompanhei um caso, né, de uma irmã tá num momento né, depressivo da vida dela, porque ela não quer deixar a medicina cuidar e tal. E quanto é importante a gente ceder nessa hora, né? E como você falou, é prover de Deus, né? Ele é o médico dos médicos, mas ele deixou a medicina para nós para isso, né? Então, e o quanto foi importante na minha vida e até hoje, né? Aí, esses dias eu passei nela, acho que um mês atrás eu passei nela. Ela me manda mensagem, viu? Quero ver você. Eu vou ter Sorocaba. Ela fala do progresso que a gente está tendo e tem. E eu preciso, né? A questão, hoje em dia, o mundo, né? Como você falou, seria mais fácil se todo mundo fosse convertido, né? Seria mais fácil, né? Mas não é assim. Hoje em dia, como nós vemos o relativismo, né? Outros pensamentos, pessoas que, né, querem sempre, né, bater na fé, ainda mais a nossa fé é o boneco na mão dessas pessoas, né? Porque tudo é a Igreja Católica. A gente vê o qual que ela é a fé católica, é a fé de Nosso Senhor por conta disso. Porque a perseguição que tem em cima dela, né? Em todos esses anos, o quanto a igreja foi perseguida e está de pé, né? A multidão de santos aí de testemunha, né? Para nos dar essa certeza de uma vida, né, de santidade, uma vida plena em Cristo. E isso nos causa algo, né? Eu sou hipertenso, né? Por conta, né, do meu peso hoje em dia, né? E isso, querendo ou não, mexe, né? Você começar a ser dependente. Será que eu vou ficar dependendo de sem remédio a vida inteira? Tem gente que não faz uso da medicação, exatamente, porque aí pensa que a religião, que a oração vai ser suficiente. Isso é bem comum também. E assim, vocês são jovens. Vocês são jovens. Eu acabo tendo contato com os pacientes idosos, né? Esse pensamento é muito comum. Por que eu vou tomar remédio? Meu pastor, e aí tem essa linha, né? O pastor falou que não precisa. Sim. O padre falou que não precisa. É uma negligência isso, É uma omissão, isso é pecado. Omissão, É uma né? omissão. Isso é pecado. Não é coelho. Exatamente. Mas você falou sobre se conhecer, né? E a terapia te ajudou a ter conhecimento das suas emoções e tal. Queira ou não, essa é um eixo muito importante na psicologia. E aí a gente só tem, do nosso lado, né? A gente tem que tomar cuidado, porque quando você está orientando o paciente esse tal do autoconhecimento, você pode levar ele a um narcisismo, né? Então, ele ser autossuficiente. Eu não preciso de ninguém, não preciso de religião e tal. Mas a linha do Frankl, né? A logoterapia, na verdade, ela propõe esse autoconhecimento para a pessoa chegar à humildade. Para ela conseguir reconhecer que sozinha ela não consegue. Sim. E aí alcançar a transcendência, que eu preciso de Deus. Sim. Sozinho eu não consigo. Não. E aí a gente vai para São Paulo, que quanto mais fraco eu sou, mais forte eu sou, né? E é verdade, né? Em questão... o conhecer você, né? Por exemplo, conhecer o nosso temperamento, né? Hoje nós vemos uma grande linha que se fala muito disso, né? Chegou uma época que, nossa, né? Todo mundo fala do temperamento e o quanto é importante. Eu penso que são termos que Deus, né? Que Deus suscita
essas situações para que as pessoas, o tempo de misericórdia na vida das pessoas. Porque o temperamento, quando você conhece o seu temperamento, você consegue, né, a viver um outro tipo de vida, né, em questão de virtudes, né, de trocar você falou no começo, de trocar o nosso vício né, e colocar virtudes no lugar. Né, o temperamento é bom você conhecer por conta disso. E Você sabe onde você tem que colocar mais esforço para melhorar, né? E é muito importante. E muitos hoje em dia não querem ceder para isso, né? Mas é importante, né? Esse programa seja isso na vida das pessoas também, né? Que precisam de um acompanhamento, né, da medicina. Não tenham medo, né? Procure, né? Que né? Nós temos o Manuel, sempre com Deus na frente, Mas, né? Os especialistas, né, que querendo ou não, é quem Deus deixou para nós. Sim, falar. Olhando para tudo isso, nós percebemos que este programa foi de muita importância, continua sendo, e com certeza vai ter várias partes, né? Já fica aí vocês convidados. Mas quando nós percebemos, né, que assim como já foi falado, da importância, a fé caminha junto, né? Tipo, a saúde, ela vai caminhar junto com a fé. Sim. Para nós ter uma mente saudável, nós precisamos também, além de tudo isso, né, seja como foi falado, buscar os tratamentos certos, não usar de um especialista só na hora que precisa, porque é tudo um acompanhamento, né? Sim, certeza. Se eu quero estar bem, eu preciso fazer esse acompanhamento. Eu preciso me conhecer assim como o outro precisa me conhecer. Somente gratidão, né, por esse episódio, por tudo isso que nós estamos falando. Tenho certeza que quem estiver aí nos acompanhando vai querer a parte 2, 3, 4, 5. Tem que ter, né? Tem muito assunto. Sim, a questão também no próprio jovem, né? Na questão, na parte de carreira, né? Isso sirva para suscitar no jovem na questão de escolher bem, né, a área de trabalho, né? Na área de trabalho, né? E ter esse pensamento, que isso possa mostrar para os jovens também, né, Manuel? Esse testemunho seu possa mostrar para o jovem que, né, ele tendo um Deus na frente, em qualquer meio que ele, né, se formar, ele vai conseguir, Com certeza. né, salvar almas, que é a lei suprema da igreja, que é a nossa lei suprema, né? Em tudo que nós fazemos, a nossa lei suprema é salvar almas. É isso que nós queremos. E o mundo precisa disso. Sim. O mundo precisa de profissionais católicos. Muito. E que Em todas as áreas. que isso seja como flecha no coração desses jovens no qual nos acompanha, né? Que esses jovens tenham essa decisão de querer fazer a diferença, porque faz a diferença. Faz a diferença. Pode ter Mesmo certeza. que na universidade ensinem que você Sim. precisa tirar o tijolinho de Deus. Não, ataque. Mal sabia aquele professor que aquele tijolo, na verdade, era o meu castelo. E sim, e também seja de exemplo também, né? Vocês falaram um alerta. Você que vai ingressar numa faculdade, você que vai começar, né? Tenha esse cuidado com quem se anda, com quem se envolve. Aonde vai? Né? Mantenha as virtudes, mantenha a sua vida, independente se você for um motivo de risada. O importante é estar em comunhão com Deus, né? O importante é estar com o coração sempre acalmado, com a nossa mente limpa. É isso que importa, né? Seja canal de graça lá onde você pisar, né? Não tenha medo, reza um terço, leva o rosário, né? Seja luz nas trevas, seja, né? O que o mundo precisa hoje são de jovens, né? Nós também, né? Que temos que ter coragem. Temos que ter coragem de anunciar, aonde for. Né? Eu lembro até hoje, um dia saímos fazer uma missão, né? E paramos na frente de um bar, e o irmão falou assim: não vai pregar dentro desse bar. Eu falei: eu não vou. Ele falou: não, irmão, é onde eles mais precisam. E ali foi entrado, foi pregado. Resumindo, o dono do bar teve que fechar o bar porque não sobrou ninguém lá dentro. A ação de Deus foi colocada lá dentro, né? O Espírito Santo tomou o coração daquelas pessoas. E é nesses lugares que tem mais
tem que pregar. Sim. Não tenha vergonha da sua fé, sempre defenda, mas, né, com o pé no chão, com cautela também, né? Tem situações que nós temos que, será que vale a pena eu entrar, né? Santo Agostinho sempre falava isso, né? Se for gerar muito, né, algo maior que o constrangedor, né? Sempre. Né, Eu tenho alguns testemunhos assim, mas você falando me lembrou muito no início da empresa, no início de atuação na empresa onde eu trabalho hoje, né? Uns 4 anos atrás, eu tive um certo embate, mas nada muito grave, mas eu sempre gosto de, na minha mesinha, colocar o santo, Sim. né, algumas imagens. E eu tinha uma de Nossa Senhora Aparecida que a Marisabel tinha comprado para mim, e um dia uma pessoa lá da gestão fez uma visita e pediu para que fosse tirado, né? Puxa, e agora? Eu tiro ou não tiro, né? Se eu tirar, eu me complico Sim. comigo mesmo, e se não tirar, complica o trabalho. E eu falei, eu vou deixar mais hoje. Aí, nesse dia, eu atendi uma paciente que nunca tinha atendido, uma paciente nova. Olhei na lista lá. Eu lembro que o sobrenome dela era De Jesus. Bem morena. Entrou na sala vestindo uma máscara de Nossa Senhora Aparecida. E eu tinha colocado Nossa Senhora Aparecida numa caixa do lado para eu levar embora. Tinha tirado da minha mesa e tinha colocado na caixa. Atendi o paciente, super normal. Vida que segue. Na hora que foi embora, eu falei, não, vou botar ela de volta. E lembrou ela, né? Eu falei, eu coloquei de volta. Quando eu coloquei, Nossa Senhora foi direta, falou comigo. Gostou da visita? E desde esse dia, ela nunca saiu de lá. Sim. Eu perco o emprego, mas ela tá lá. Temos que defender nossos conceitos, a nossa fé. Isso é importante, né? E não só na questão, mas pode ser o motivo da conversão de alguém. Uma pergunta, nossa, por que você tem uma Nossa Senhora? Sim, Pode ocasionar muitas coisas, uns né? detalhes assim. E que é isso, né? Todos aqueles que tenham, vai ter parte 2, porque eu penso que ficou algumas coisas. Bom, né? umas 3 folhas aqui, ó. Tranquilamente, umas 3 folhas ficaram pra trás. Sim. Eu posso finalizar com uma coisa bem legal Pode, que eu com acabei. certeza. Fica à vontade. Tava pensando. Porque é muito difícil, de fato, a gente correlacionar essa questão da ciência, da aplicação clínica com a fé, né? E aí eu lembrei que em alguns dos meus estudos, né? Eu sempre brinco, eu estava estudando sobre a parte da neuropsicologia, sobre algumas questões hormonais, sei lá, eu falava, puxa, parece que eu já vi isso em algum lugar, né? E aí eu selecionei 3 contextos que a gente fala assim, que o cérebro, ele é moldado pelos hábitos. Então, o que acontece fora dele, né? Ele vai moldar até anatomicamente como ele é, como ele funciona. Então, a gente disse que o cérebro, ele responde à esperança, à oração e à gratidão, por exemplo, né? E aí, se a gente for olhar alguns contextos que eu trouxe aqui, por exemplo, o cérebro e a esperança, né? Então, quando você tem esperança em algo, áreas ligadas à motivação e um sistema chamado sistema de recompensa, ele é ativado, né? Então, existe lá uma região chamada córtex pré-frontal, que é responsável por isso. Então, eu estava estudando isso e falei, poxa, parece que eu vi algo em algum lugar assim. Aí você vai lá em Isaías 40. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É a mesma coisa que a neuropsicologia diz. Você achou que estava inventando alguma coisa. Não. Depois, sobre a oração, né? Então, a prática regular de oração, de meditação, reduz atividades da amígdala, que é uma região responsável pelo medo, pela ansiedade. Isso é o que a neuropsicologia diz. Aí você vai lá em Filipenses 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentai a Deus as vossas petições pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Aqui é legal, e a gente deixa para a parte 2, porque Paulo fala sobre ansiedade, né? Sim. E a gente fala de algo moderno, mas eu tinha até selecionado aqui, ó, um pré-diagnóstico de alguns discípulos. Pedro, por exemplo, era impulsivo. Interessante. A gente vai deixar Vai deixar ainda. para a parte 2, exato. E o cérebro e a gratidão, né? Então, a gente sabe que hoje a gratidão ela aumenta níveis de dopamina, serotonina e outros hormônios que também são importantes para o bem-estar, qualidade de vida, mas a gente vai lá em Tessalonicenses 5, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. Então aí a gente consegue relacionar ciência e fé. Sim. Tá tudo aqui.
O resto a gente resolve. Sim. Mas que maravilha. Não, mas tem que ter a parte 2. Tem que ter a parte 2. Com certeza. Se você quer saber quem tinha depressão, ansiedade na Bíblia, parte 2. Parte 2. Aí o tema pro próximo podcast. Boa. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Gente, Deus abençoe muito. Né? Não é uma despedida, porque vai ter parte 2, 3, 4. Fica tranquilo. Mas Deus abençoe a todos que nos acompanharam. Deus abençoe muito vocês. E é isso, né? Segue nós no Instagram. Fique à vontade. A gente pode deixar também, é uma iniciativa nova nossa, a gente iniciou agora a produção de algumas camisetas católicas também. Sim. Vai estar sendo vendido na lojinha do Santuário, ali do Divino Espírito Santo, no nosso projeto da Lirius, né? Wear. Lirius Wear, a gente é devoto de São José e com a ajuda dele também a gente vai vestir camisetas católicas aí também. Aí sim, ó. Agora sim. Vamos. Tem alguma página? Tem uma página no Instagram. Vai deixar na descrição. Na descrição, vocês podem estar divulgando também, contato e tudo mais, aí fique à vontade. Maravilha. Vai dar tudo certo. Obrigado, Deus abençoe vocês. Deus abençoe. abençoe e continuem com esse projeto que é Muito muito importante. importante. Amém. Amém. E agora Isso só é- aumentando essa família, hein? Gosto de vocês. Deus abençoe muito. Gente, é isso. Vai ficar a curiosidade para parte 2. E salve Maria. Salve Maria. Salve. Salve. Concluiu.